pessoal, bem-vindos ao episódio 5 do podcast Cadeira de Cinema. E obrigado aos 5 listeners que a gente tem no último mês. Foi muito obrigado mesmo. É assim que começa. Se chegarmos a 10, eu raspo a cabeça, viu? Logo avisando. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa interessante. A gente decidiu falar sobre os acontecimentos que acontecem nos bastidores do filme. Curiosidades, digamos assim. Os que eu peguei são mais Vantagens. tensos e pesados. Então, o que a gente vai falar é praticamente coisas que aconteceram atrás das câmeras. Algumas delas vieram a vir na frente das câmeras, outras deixaram atrás. Então, pode ter improvisação, pode ter morte, talvez. Eu não sei nem se pode falar essa palavra. Pode ter M. Pode falar. Pode, né? Pode ter morte, pode ter improvisação, pode ter coisas que não imaginava que ia acontecer, aconteceram. Coisas que aconteceram que não tem ninguém nem consegue imaginar como aquilo aconteceu. Vamos falar dessas coisas hoje, sobre os bastidores. E eu vou deixar o Marlon começar porque ele tem absurdo pra gente. Vamos balancear com um pesado e os mais leves. Os Marlon são pesados, então o Marlon vai falar um pesado e eu vou falar um leve. Uma cena interessante. Vamos começar com um que eu acho que todo mundo sabe mais ou menos, mas não sabe exatamente como aconteceu. É a morte do Brandon Lee no set de gravação do Corvo. Brandon Lee, pra quem não sabe, é filho do Bruce Lee. Que é um dos maiores artistas marciais da história do cinema. E é triste, porque o cara começou a carreira com esse filme. E se tu assiste o filme, ele tinha um futuro. O cara era foda. Enfim, o cara aconteceu em dia 31 de março de 1993. E era durante uma das primeiras cenas do filme, né? O cara, o Draven, ele tá entrando no seu apartamento. Aí ele vê uma pessoa que invadiu o apartamento e ele tá lá com a esposa dele, né? Então o Draven, ele tenta salvar a esposa e o cara dá um tiro no Draven. O Draven, pra quem não sabe, é o personagem, né? É o Corvo, sim. Tanto que essa é pra ser a cena que ele morre, ele vai lá pro outro mundo e ele vira o Corvo e tal, e enfim. Só que o que aconteceu? Eles gravaram a cena, o diretor gritou corta e o cara ainda tava no chão. E o pessoal achou, ele method acting, ele deve estar ou brincando com a gente ou ainda na cena. Que daí o pessoal chegou perto dele e não tava se mexendo, eles descobriram que ele tava realmente morto. Aí o que acontece? Por negligência do produtor e também do pessoal que maneja os props, né? O departamento de props. Production Design. Que Production Design tem vários departamentos dentro, né? A parte de props, que props é tudo que é tocado pelo personagem. O que eles usam, né? E nesse caso era um revólver. E pra quem não sabe, quando tem armas de fogo envolvida em filmes, eles contratam... Hoje em dia é obrigatório, justamente pelo que aconteceu nesse filme. Teve um filme também que aconteceu algo parecido, que foi o do Alec Baldwin. Rust, que também aconteceu literalmente pela mesma coisa. Eles não contrataram um firearms expert, que é uma pessoa que é aquela pessoa que sabe mexer com arma de fogo, né? Ele sabe exatamente o que fazer, como fazer e como te ajudar para manter todo mundo seguro no set. Nessa cena, eles tinham um close-up para mostrar o cara recarregando o revólver e nesse momento, quando ele tá recarregando, eles queriam balas reais para mostrar, para acrescentar o realismo do filme, porque o revólver era real. Aí tu tem as balas reais e tu tem as dummy bullets, que são as balas falsas sem pólvora dentro. E eles esqueceram de verificar para ver se era só dummy bullets dentro do revólver, se não tinha nenhuma bala real. Tinha uma única bala real e essa foi a bala que foi disparada no peito do cara. Então, quando tu assiste o filme nessa cena, ele tá morrendo de verdade, porque eles deixaram a cena no filme. E aí eles se perguntam, e como que eles conseguiram completar o filme, né? Porque o cara morreu. Muita gente não sabe, mas, filmes eles não são gravados em ordem. Raramente, tem uns casos raros, tipo aquele filme Neon Demon, recentemente, com a Elle Fanning, mas a gente nunca grava em ordem. É tudo questão de... logística. Disponibilidade de locação, dinheiro e essas coisas. Então, o filme estava basicamente pronto, só faltava 3 cenas e eles contrataram um dublê para gravar essas últimas 3 cenas porque eles falaram, vamos completar o filme em homenagem ao Brandon Lee. E, enfim, né? Esse é o... Começamos bem. Eu vou falar 2 de uma vez, porque
As minhas são mais curtas Sim. e não são tão violentas. Eu vou falar um de um filme mais antigo, que é bem conhecido, é bem conhecidinho até, chamado Poderoso Chefão. Já vou falar? Não. Tem uma cena do primeiro filme do Poderoso Chefão, não é spoiler, talvez seja um pouco, que uma personagem acorda e tem a cabeça de um cavalo. E tipo assim, nossa, cabeça de um cavalo. Sendo que o Coppola, ele era, como é que eu posso explicar? Um psicopata. Intenso. Tanto que eu tenho outro filme dele aqui na minha lista pra falar. Ele é bem, digamos assim, intenso. Então o que ele fez? Ele pegou a cabeça de um cavalo de verdade, com sangue de verdade, não contou pra ninguém, não contou pros atores e deixou lá. E o que aconteceu? Quando o ator começou a cena, o ator levantou e viu a cabeça do cavalo, ficou em choque, teve uma reação totalmente autêntica da situação. O Coppola, ele é da mesma escola do Kubrick ou aquele William Frederick. Eles são diretores que... Ele é desse jeito também. Sim. Os caras, eles, me desculpem, mas eles estão um pouco se fudendo pro resto da equipe e dos atores. O que importa é o filme. Então, eles abusam dos atores porque eles dizem, eu quero algo genuíno deles, tá ligado? Então, é foda. Eles beiram a linha do que é certo e do que é errado, várias vezes. Tanto que por causa deles teve muitos atores que desistiram de carreira, porque eles ficaram traumatizados depois de trabalhar com eles. E assim, é o que acontece mesmo, tem muito diretor que é assim. E eu vou falar outra também que é parecida, mas eu vou deixar as pesadas que eu tenho aqui pro final também, mas eu vou falar do filme Django Livre, que é com Quentin Tarantino. Sim. Que é um filmaço, provavelmente o filme predileto do Tarantino. E o Leonardo DiCaprio faz do filme por 10, 15 minutos, no máximo, talvez 20. Pouquíssimo tempo ele dá um show, como sempre. O Leonardo DiCaprio, pra quem não sabe, é um dos melhores atores das últimas décadas. Tu vai falar da mão? Falar da mão. O Leonardo DiCaprio na cena, ele rasga a mão. De verdade. Tipo assim, bate no copo, o copo rasga a mão dele, mas ele continua atuando. Então, e nesse caso não foi culpa do diretor, porque o Tarantino perguntou e ele falou, não, continua rodando. Continua. Ele nem parou. Ele manteve o personagem. Passou o sangue na cara da atriz. Sim. Depois cobriu. E claro que ele, antes dessa cena, o sangue que passa na cara da atriz não é o sangue dele de verdade. Sim, mas o corte da mão dele foi isso mesmo. E assim, acontece muito essas coisas também do ator ir um pouco além, ou ir muito além. Foi o caso do Heath Ledger, né? Então assim, que eu tenho aqui legal dele também, do filme do Cavaleiro das Trevas. Ele, na verdade, na cena do hospital, pra quem não sabe, quando ele aperta o explosivo, era pra ter funcionado de primeira. Sim. E não funciona. Aí ele fica clicando, aí explode depois, ele leva um susto. O Nolan tem esse costume, ele é muito prático. Sim. Tudo do Nolan tem que ser prático. Não gosta de usar CGI ao extremo, ele gosta de fazer as coisas reais. A explosão foi de verdade. E ele corre pra dentro do negócio. Aquela reação dele de susto é genuína. Sim. Bem legal. Qual é a próxima que temos aí, Marlon? Então, já que a gente estava falando do Coppola, falar do Apocalypse Now, que foi considerado por muitos um dos sets de gravação mais perigosos para se trabalhar. Com certeza. Porque era um set totalmente volátil, assim, ele, né, a gente falou, ele é daqueles diretores que tá nem aí pros atores e pra equipe, então, o que acontece? Já começa... Vamos começar de momentos mais leves até os mais pesados. Começa aquela cena que o Charlie Sheen, ele tá... É o Martin Sheen, isso. É o pai do Charlie Sheen. Exato. Ele tá no hotel, o cara tá bêbado, pelado lá, esperando, tipo, pra ver qual que vai ser a próxima missão dele. Ele tá lutando karatê, daí ele dá um soco no espelho e ele mesmo corta. Só que, tipo, ele queria que a cena parasse, só que o Coppola, ele pegou e falou, não, vamos continuar. O cara tava... Ele cortou de uma veia, entendeu? O cara tava ali quase anêmico. Eu sabia, eu não sei se colocou aí, que ele teve um ataque cardíaco. Então tá ali. O set de gravação, e não era só o Martin Sheen, mas o nível de estresse e pressão em todo mundo naquele set era tanto que sim, ele teve um ataque cardíaco. 36 anos de idade. Sim, e o Coppola, ele teve um ataque epilético, mas ele não quis parar. Eles gravaram com um tufão. Sim, tem pra quem tem interesse, tem um documentário que a filha dele fez pra mostrar basicamente como o pai dele dela é louco.
Mas sim, eles estavam... Porque eles foram gravar nas Filipinas, daí rolou um tufão e o cara não quis parar de gravar, né? Com os helicópteros no ar e tal, e... enfim, né? E daí teve também... Tem o personagem que era o jornalista, né? Que o ator é o Dennis Hopper. Era para ser um jornalista meio pirado, assim, e tal. A produção providenciava cocaína pra ele, porque o Coppola queria que ele ficasse daquele jeito de verdade, tá ligado? Então é o diretor dando drogas pro ator pra ele ficar daquele jeito. Antigamente não tinha limites. Hoje em dia tem um pouco mais. E aí tem também Teve uma morte nesse filme, né? Que é a equipe de construção, quando eles estavam construindo um dos sets, um tronco gigantesco caiu em cima do cara. E daí também tem a cena que eles estão... que é meio que um templo. Essa é o único momento que alguém entrou ali e falou não pra ele, que ele queria usar corpos reais pendurados, mas eles não usaram. Só pra ter uma noção, esse filme foi tão caótico que demorou mais de um ano a produção desse filme. Normalmente, produção de filme assim demora 5 meses, 3 meses, porque tem mudança de lugar e tudo, demorou um ano. Tenso. Foi uma loucura. Eu vou falar um aqui de um cara que a gente ama, tá, o Sam Raimi, eu vou falar, nem gosto dele, A Morte do Demônio, pra quem não sabe. O primeiro foi em 81, é um really low budget movie, que é tipo assim, o Bruce Campbell sofreu. Vou contar aqui no ar o que aconteceu com ele. Ele dormia em uma cabana, e a cabana não tinha heater, eles gravaram num canto muito frio, então tipo, praticamente ele ficava congelado à noite, morrendo de frio. Não, a cabana amaldiçoada do filme era a cabana onde ele dormia. A cabana em si não tinha aquecedor, então tipo assim, ele dormia lá e ficava muito frio. E outra coisa também, que ele usava fita adesiva pra cobrir os ferimentos. Ele não tinha dinheiro pra ter um first aid kit. Então, assim, as dores físicas, quando você vê ele sofrendo, é porque ele sofreu mesmo. Ele tava sofrendo. Mas o Bruce Campbell, ele deu tudo, assim, nesse filme, porque ele acreditava no Sam Raimi nesse filme. Tanto que eles agora são amigos eternos, estão sempre trabalhando juntos. Todos os filmes, por sinal. Eu vou falar um aqui que é mais leve, porque o próximo do Marlon também não vai ser leve. Eu vou falar a cena dos Vingadores, do primeiro filme. A cena pós-crédito do primeiro filme dos Vingadores, a do Shawarma, na verdade é uma cena que foi gravada no dia da premiere. Sim. O que é a premiere? É a pré-estreia do filme, né? Onde vai todos os atores, todo mundo do filme. Pré-estreia, né? Exato. É onde que todo mundo que trabalha no filme vai ver o filme. Todo mundo grande. Todo mundo. O production, o PA. Não, o pessoal que trabalhou no filme também vai, sim. Eles são convidados pra ir. E daí vai os jornalistas e tal, e tudo mais. Big event, big evento, assim. E a cena foi gravada antes, sendo que o Chris Evans, ele ama ter barba. Sim. Então, tipo, dá pra ver que ele fica com a mão, assim, no queixo, e dá um inchadão, assim. Foi gravado no mesmo dia. E não passou na pré-estreia, mas passou no filme. Aí foi começar a cena dos pós-créditos. Porque eu acho que o Robert Downey Jr. ele tinha convidado eles pra comemorar, né? Pra ir comer. Ele fala no filme, foi uma cena improvisada. O Robert Downey Jr. tem muita cena improvisada. Aliás, falando sobre Evil Dead, eu acho que vai sair um documentário sobre a criação dos primeiros filmes. Interessante, viu? Temos que ver. Solta a bomba. O que temos? Então, o próximo é o Exorcista, que também teve muita coisa tensa, que também é outro diretor estilo Kubrick e Coppola. Começa pelo fato de que o cara, né, pra quem assistiu o Sexto Sentido sabe que tem todo aquele negócio de que quando tem fantasma, um demônio no quarto, fica frio o negócio. Ele refrigerou o set todo, então o negócio ficava congelando o tempo inteiro. E tanto que a atriz que faz o papel da mãe da Regan, ela quando entrevistada, ela chamava o cara de maníaco, porque o cara era louco. Ele fazia mais ou menos que nem o Kubrick fez com a... Esqueci o nome da atriz, mas no The Shining, que ele dava tapa... Ela fugiu, né? Ele dava tapa nela porque ele queria que ela estivesse genuinamente assustada. Esse cara, no set do Exorcista, ele dava tapa na cara dos atores e disparava armas pra deixar eles assustados. Enfim, né? E também teve o caso de a atriz que fazia o papel da Regan, ela sofreu horrores nesse filme.
Não tem aquela cena que ela fica indo pra frente e pra trás, assim, na cama, toda possuída. Eles tinham, como era algo prático, eles tinham um negócio mecânico na cama pra fazer isso. Só que a velocidade que o pescoço dela ia pra frente e pra trás causou, eu não sei como é que é o nome disso em português, whiplash. Tipo, ricocheteou. Ricochete, algo assim, no pescoço, que é um tipo de doença que não é doença, é um ferimento, né, no pescoço que, se for grave, pode te deixar paralítico. Que é o que aconteceu com ela. Ela acabou numa cadeira de rodas depois do filme. Não sei se tu vai falar, mas sabe quantas pessoas morreram? Sim, tem um monte. No próximo que eu vou falar também tem. Nesse aí foram 9 pessoas que morreram. Que trabalharam no filme, sim. 9 pessoas. Mas isso não foi durante a gravação, foi depois. Foi durante. Foi durante? Todo mundo morreu durante a gravação. E a principal morreu depois, eu acho. Não, a principal tá viva. E, enfim, a atriz principal também, que fazia o papel de Reagan, naquela época, né, o pessoal meio fanático religioso, quando saiu o filme, eles falaram que o filme meio que glorificava o capeta, então eles perseguiam ela na rua, então ela precisava ir pra tudo quanto é lado com segurança, e é tenso. Eu tenho um aqui pra falar de O Segredo do Abismo. É Abyss, em inglês, com James Cameron. E James Cameron é um desses também, que, tipo, push the boundary. Sim. Tipo, ele vai além, e no filme tem uma cena de afogamento, né? Tipo, eles ficam embaixo da água e tudo. O filme todo é eles indo com o submarino lá e tal. E o ator principal do filme é o Ed Harris, que ele faz o Virgil Bud. Ele quase morre afogado. Na hora que ele saiu da cena, quase desacordado já, ele correu pro James Cameron e deu um soco na cara dele. A outra começou a falar, a outra atriz, a Mary Elizabeth, começou a gritar. Ela faz a Lindsay. Sim. Ela começou a gritar: nós não somos animais, para de tratar a gente assim. É muito louco essas coisas, porque o diretor é pra ser a pessoa que vai tomar conta de todo mundo. E, tipo assim, quando não toma conta, o negócio fica na fronteira da loucura. Na verdade, não é necessariamente ele que toma conta de todo mundo, né? Mas ele era pra ser a pessoa que fala assim, ó, puxa, estamos arriscando demais. Sim, exatamente. Mas pra isso tem o assistente do diretor também. Toca no mundo e fala assim: acho que chegamos ao limite. Eu vou falar mais um aqui antes do Marlon falar o último dele. É o último, né? Eu lembrei de outro agora também, mas Tá ótimo. Eu vou falar aqui do Twilight Zone. O filme. Qual doce? O de 83. Um helicóptero numa cena onde o helicóptero cai, mata o ator principal e 2 crianças. É a mesma cena. Sim. Mata todo mundo. Tá, tipo, coisas muito aleatórias que acontecem. O Paixão de Cristo também, que eu vou falar já, também tem uma coisa muito louca que aconteceu. Mas vamos falar de Poltergeist. O Poltergeist teve muita coisa tensa também. Todo mundo fala das lendas urbanas relacionadas ao filme, né? Porque tem cada coisa bizarra que aconteceu. Primeiro que tem muito ator que morreu logo após que o filme saiu. E um deles é, que nem tu falou, a principal, que ela morreu estrangulada pelo ex-namorado dela enquanto a trilha sonora do filme tocava no carro. Que loucura. Que loucura. É uma barbaridade. É coisa de filme. É coisa de filme, porque a trilha sonora do filme que ela trabalhou, no qual ela se comunica com espíritos, estava tocando enquanto ele matou ela. E depois também teve o outro ator. E depois também teve o outro ator que morreu num acidente de avião. Teve um ator também que era o irmão do meio no filme. Que isso foi durante o set de gravação. Ele não morreu, mas ele quase morreu. Tem aquela hora que tem aquele boneco de palhaço, que ele estende os braços e tal. Ele era um animatronic, é como se fosse uma marionete robótica, né? Deu um erro lá no meio e os braços ficaram enrolados no pescoço do moleque e daí começou a estrangular ele. Esse filme é uma loucura. É uma loucura, e daí não tem aquela cena da mãe, que ela tá naquele piscinão de ramos, com os esqueletos eram reais. Era mais barato, né? Era mais barato. Aí quando a mãe descobriu, ficou chocada, ficou em choque.
O Poltergeist é um filme incrível. É um filme muito foda. É de terror. Então, pra quem não gosta de terror, eu não recomendo. Sim. Mas é um filme também, meu... Quando você sabe a parte de trás do filme, o filme fica mais pesado ainda. E teve também aquela atriz que ela gravou... Ela tava em todos os 3, né? Depois de gravar o terceiro, ela era uma atriz mirim. Quando ela gravou o terceiro, ela morreu de um ataque cardíaco. Uma criança que morreu de ataque cardíaco. É muito louco essas coisas, né? Eu vou falar de um aqui que assim... Eu amo esse filme, é do Akira Kurosawa, Trono Manchado de Sangue. Muito bom. É de 57. E tem uma cena que o Toshiro Mifune é atingido por flechas. Tá correndo assim, fugindo, e tem um monte de gente atacando flecha neles. Sim. O Kurosawa não usou flecheiros de verdade, arqueiros de verdade, e estavam disparando flechas de verdade, tentando não acertar ele, óbvio, né? Mas Sim. com 1 centímetro de distância. Então a cara dele no filme, a ação dele, 100% genuína, porque tipo, ele não tava querendo, não quero ser atacado, socorro. Ele tava sendo levando um flechado o tempo todo. O tempo todo. Imagina, você tá gravando uma cena que é pra ser uma cena perigosa e tipo, se ele topasse, o cara se errasse, ou já era, ele estaria morto. É o foda que tem filmes também que fazem dessas, mas eles não contam pros atores. É loucura. Tem uma cena improvisada de um outro filme. O Scorsese é um diretor que não é assim, igual... Não. Ele toma conta dos atores. Ele faz os atores se sentirem o mais confortável possível Sim. pra fazer um bom filme. Que, por sinal, ele tá numa série absurdamente incrível chamada O Estúdio. The Studio, que um conhecido meu trabalha na série, o Isaac. É verdade. É verdade. E vale muito a pena assistir. É muito na foda. Apple TV. Mas tem uma cena no meu filme predileto do Scorsese, que é um tal de O Lobo de Wall Street. Tem a cena que ele usa Lud, né? A droga. Fica muito louco. E a droga começa a bater, tipo... Quando ele tá num clube. É Quaaludes. 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 Porque lube é lubrificante. Quaalude. E, tipo... A porta era pra abrir. Sendo que a ideia era que a porta abrisse pro lado, né? Eles pegaram um carro que a porta abre pra cima. Sim. Então a cena toda do Leonardo DiCaprio descendo as escadas pra abrir a porta do carro é 100% improvisada. Sim. E é tipo uma das melhores cenas do filme. Tipo, quando você deixa o ator fazer assim as coisas... É engraçado pra caralho aquela muito cena. engraçado. Aquele filme tem 3 horas. Tem. Nem parece. Não, porque é muito acelerado. E a comédia daquele filme funciona muito bem. E eu tenho um aqui também que, faltando falar de Apocalipse Now, eu esqueci de falar uma coisa muito doida. O Marlon Brando, ele chegou acima do peso pro filme, tipo, muito acima do peso mesmo, e não deu o script do filme. Não. Então, tipo, toda a cena do Marlon Brando é praticamente ele... Não, é que ele também naquela época, outro daqueles atores que se achavam o fodão do fodão, ele não era, né? O Marlon Brando é um dos maiores atores da história. Assim, pra mim, né? Pelo menos. Mas ele praticamente, ele improvisava a maior parte do roteiro. Sim. Ele lia rápido e improvisava. E, tipo, as cenas dele quase todas são incríveis. Se não todas. Ele é muito bom ator, né? Ele raspou a cabeça dele pro filme e tal, mas ele começou a odiar o Coppola depois desse filme. Também é difícil odiar o Coppola. Né? Foda. E eu vou falar mais um aqui pra finalizar, o meu parte, pelo menos. Do Paixão de Cristo, um filme de 2004. O cara que fazia o Jesus, o nome dele é Jim Caviezel. Jim Caviezel. Ele, na hora que ele estava preso na cruz, um raio caiu na cabeça dele. Mais de uma vez, um raio caiu na cabeça dele. Aí... Incrível como o cara tá vivo ainda, né? Vivo. Ele falou, você tem que sofrer para ser Jesus. Ele falou depois, mas não só um raio caiu na cabeça dele, ele também deslocou o ombro, pegou a hipotermia e pra finalizar tudo, ele levava chicotada de verdade, sem querer, às vezes. Sem querer querendo, né? Tipo, ele na hora que ele tava levando a cruz, ele deslocou o ombro e levou chicotadas de verdade. Claro que não era por querer, mas acabava acertando nele. Sendo que eles estavam gravando num canto muito frio, então ele também pegou hipotermia. Então, assim... A frase dele, eu até escrevi aqui, ele disse: se você quer interpretar Jesus, é melhor estar preparado para sofrer. Você tem uma noção disso? Levar 2 raios
um raio cai na tua cabeça. 2 vezes. Qual a chance? Levar raio, ser chicotado. Quebrar, deslocar o ombro. E o cara ainda tá trabalhando, né? É muito amor Pela profissão. Isso aí é importantíssimo. Eu tenho alguns curtas aqui que eu lembrei. A gente tava falando daqueles momentos que os diretores não contam coisa pros atores. Às vezes funciona, porque também às vezes não é coisa que vai afetar a vida dos atores. Recentemente a gente assistiu Long Legs. Verdade. O diretor, o Osgood Perkins, eles proibiram o Nicolas Cage e a atriz principal de se encontrarem em qualquer momento durante a gravação do filme até a cena que eles forem se encontrar. Verdade. Então, quando a gente vê a cena dela vendo ele pela primeira vez, o pavor que ela sentia quando ela viu ele com a maquiagem e tudo mais é real. Porque ela não tinha visto ele antes, ela não reconhecia ele. Uma cena parecida que aconteceu no filme do Christopher Nolan, do Cavaleiro das Trevas. Sim. Ninguém tinha visto o Heath Ledger. Então, meus outros negócios que eu ia falar desse filme aqui também teve umas lendas urbanas, né? Porque depois da gravação do filme teve muita gente que sofreu acidentes. É verdade. Né? Teve... Eu acho... Eu não lembro quem exatamente, mas ele sofreu um acidente de carro. Foi o Christian Bale, não? Não foi o Christian Bale. Eu acho que foi o Gary Oldman. Ele sofreu um acidente de carro indo pra estreia do filme. Mas o mais triste desse filme... Com certeza. É a perda do Heath Ledger. Que muita gente não sabe. O cara, ele era um puta de um ator. Mas ele era totalmente underrated, né? Totalmente underrated. Só que ele era tipo o que a gente chama de method acting. Ele entra num personagem de um jeito que... Só que o problema do Coringa, quando ele foi interpretar o Coringa... que ele fez? Ele se trancou num apartamento. No hotel. No hotel por 1 mês. Não sei se foi só um mês. Acho que foi 1 ou 2 meses. Porque teve até o diário. Sim, foi um tempão, assim. E o que aconteceu? Eu vou ficar trancado nesse apartamento sendo Coringa. Então, durante aquele tempo inteiro, ele não saiu da mentalidade do personagem. Falou do diário, ele escreveu o diário como se ele fosse o Coringa. Ele fazia voz e tudo mais. Quando ele tava no set de gravação, ele só falava como Coringa, ele não conseguia ser mais ele mesmo. Ele se perdeu no personagem, acabou ficando louco, e daí teve a overdose, né, das drogas e tal. O cara, Ele é um grande ator. Ele fazia só muita comédia romântica. Fazia 10 coisas que eu odeio sobre você, muito bom. Você. Um ótimo filme aquele, por sinal. Outro method actor também que tá nesse filme é o Christian Bale. Christian Bale, sim. Christian Bale quase morre várias vezes já, porque ele vai de peso grande pra... O que ele quase morre foi no Mecânico, que ele... Sabe qual era a comida dele do dia? Nem lembro, eu só sei que o cara... Café. E cigarro. Não, imagina, café e cigarro. Não, café e uma maçã por dia. O cara era puro osso, esquelético naquele filme. Perdeu 6 pounds, que é 30 quilos, tipo, muito rápido. Sim, o cara, pra todo o papel que ele faz, ele perde e ganha toda uma hora. Ele é absurdo, ele atua muito bem. Atua muito mesmo. O Vice, ele engordou pra caramba também. Sim. E o mais doido desse O American Hustle também. Então, o mais louco desse filme, sabe qual é? É que foi entre os Batmans. Verdade. E tu assiste o Batman e não percebe, o cara tá... gigante. No Batman Cavaleiro das Trevas, ele pesa 85 quilos. Não, o cara tá musculoso. Rapidíssimo ele fica. Sim. Não sei como ele consegue, mas porra, é não foda. É saudável. O Tom Holland mesmo, ele fala que faz uns negócios assim e fica com 500 calorias por dia. Eu acho que ele disse que ele parou até... ele disse que ele parou até porque o médico dele falou. Não tem como. Tem até um certo nível que tem que cuidar da saúde. que nem o Gareth falava. Tipo, a saúde física e mental vem antes do trabalho. Com certeza. O Gareth era um professor nosso. Cinematografia. Grande cara. Cara. Não pode falar que ele trabalha hoje em dia, mas... Não, mas o cara, ele trabalhou em filmes enormes também. Gigantes, ele é muito foda. Ele é muito foda mesmo. Tem um também que eu lembrei agora, um filme Quase Famosos, que é um filme que eu acho que a gente vai falar sobre mais pra frente quando fazer
sobre filmes que tem bandas fictícias e tal. Tem uma cena no filme que eu acho que é um dos primeiros shows que eles fazem na turnê, que o vocalista, ele coloca a mão no microfone, ele leva um choque, daí ele reclama pro pessoal que montou os equipamentos e tudo mais, aquele choque que ele leva é real. Ele quase morreu, porque tava chovendo e o cara tava ensopado, ele colocou a mão no microfone, ele grudou no microfone, teve que ir o diretor, o produtor e o resto do casting tirar ele dali. Podia levar choque junto, né? Porque sim. Você falando de banda, assim, já viu aquele filme chamado Hateful Eight? Mas não é de banda. Não é de banda. Mas tem uma cena que o Kurt Russell, ele pega o violão e mexe no Sim, era o violão que ele tava no museu. 150 anos de violão. Aí, e todo mundo, quando entregaram o violão pro Tarantino, fala, você vai cuidar desse violão. Exatamente. Ele falou, sim, não, cuidado. Primeira cena que eles gravam, o Kurt Russell vai lá no improviso e quebra. Imagina a cara do Tarantino quando isso aconteceu. A gente não consegue ver a cara do Tarantino, mas a gente consegue ver a cara da pessoa que tava lá dele, que sabia que era. Sim, mas o Kurt Russell não sabia, tá ligado? Então, porque ninguém tinha falado pra ele. É absurdo, tipo, como é que pode? 150 anos. Imagina o peso na consciência dele depois, tá ligado? Foi uma barbaridade. Tá no filme. Tá no filme. Só assistir que você vai ver a pessoa fica assim. Tá no filme, acho que é uma das primeiras cenas quando eles estão lá dentro. Muito bom aquele filme. É muito legal. Pois é, esse foi o episódio de hoje, um episódio mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. Se quiserem saber mais curiosidades do que aconteceu na série 7, fala pra gente. A gente pode fazer muito bem a parte 2, porque a gente só foi a ponta do iceberg. Então, assim, não se esqueçam de curtir, compartilhar se quiser, seguir a gente no Instagram, dá uma olhada no nosso Letterboxd também, que tem muito filme legal lá pra ver. E até daqui a 2 semanas.